aí, como é que você tá? Eu sou Pietra Bertola e o vídeo de hoje vai ser embasado nas minhas experiências no cursinho noturno. Pra quem não sabe, eu frequentei o cursinho noturno em 2017 e em 2018 eu entrei em um dos cursos mais concorridos da Unicamp, que é Midialogia. Pra responder a pergunta do título do vídeo, primeiramente, é necessário que você entenda a diferença entre as modalidades de cursinho. O cursinho noturno que eu fazia era das 7 às 11 horas da noite. Eram apenas 4 horas de aula e o que isso significa? Que a carga horária era mais reduzida. O que uma carga horária reduzida significa? Significa que os professores eles vão ter um menor aprofundamento nas aulas e que as aulas vão ser em um ritmo bem mais acelerado do que o normal. E para que o cursinho noturno funcione para você, vai ser de grande importância que você saiba lidar com esses fatores. De que forma? Com planejamento. E também você precisa levar em consideração alguns fatores que foram definidos ao longo da sua vida. Um desses fatores é como foi a sua educação anterior. É preciso ter em mente que o cursinho nada mais é do que 3 anos de ensino médio resumidos em apenas 8 meses. Então, se o seu ensino médio não foi proveitoso, é possível que você sinta mais dificuldade para acompanhar determinadas matérias, determinados assuntos, principalmente aqueles que você naturalmente já sente mais dificuldade. Eu, por exemplo, tive uma defasagem em física no ensino médio, então eu cheguei no cursinho e tinham 2 frentes de física. Isso significa que eram 2 assuntos diferentes com 2 professores diferentes. Então, quando eu sentia que eu já estava dominando determinado assunto da física, o professor já estava muito mais avançado. E eu sentia que não estava dando conta de acompanhar todos os assuntos. E tudo aquilo parecia que estava virando uma bola de neve. E aí, como que eu resolvi isso? Não resolvi. Brincadeira. Eu resolvi isso com planejamento. Eu fiz uma listinha lá com todos os assuntos que caíam no vestibular, das matérias que eu sentia mais dificuldade, que não eram muitas, era química e física, parte da matemática, porque no geral meu ensino médio foi muito bom. E aí eu fiz a listinha lá com todos os assuntos que caíam por ordem de importância. Então, entenda um detalhe importante. Eu não deixei de estudar nenhum dos assuntos, mas eu dava mais atenção para aquilo que caía mais e para aquilo que era mais importante, um assunto base para outros assuntos, e deixava os assuntos que menos caíam lá pro final da lista. Era uma coisa que assim, eu não ia ficar estudando todos os dias, eu não ia fazer revisão direto, eram assuntos que eu ia tocar em momentos estratégicos. Era um assunto que eu pelo menos ia pro vestibular tendo visto pelo menos umas 2, 3 vezes aquele assunto. Não ia ser um assunto corriqueiro na minha rotina de estudos, para não tomar muito tempo das outras matérias que eu também tinha que estudar. Então eu acho que o cursinho noturno é muita questão de planejamento. Você tem que saber aonde você peca e aonde você se dá muito bem, para saber aonde você tem que investir. Dessa forma, eu pude aumentar o meu rendimento nas matérias que por algum motivo eu deixei a desejar no ensino médio e pude lapidar ainda mais as matérias que eu me dava bem. Outro fator que é super necessário de você levar em consideração é a sua rotina e a sua organização na sua rotina. Então, se você for uma pessoa que vai trabalhar de dia e estudar à noite, você precisa ter em mente que o tempo que você vai estar na aula, você vai ter que estar lá de corpo e alma. E isso é muito sério, porque você não vai ter muito tempo para fazer exercício e estudar fora da sala de aula, já que você vai trabalhar em período integral ou de dia, enfim. É necessário que você também consiga fazer exercícios no seu tempo livre, porque exercício é crucial para sua aprovação. Não adianta achar que você vai passar no vestibular só estudando teoria. Você precisa ter conhecimento do exercício e como as provas te cobram aquele assunto. E você só aprende isso fazendo exercício. Caso você não seja essa pessoa, caso você possa estudar o dia inteiro, você tem que fazer um planejamento, uma planilha, qualquer coisa que te faça querer seguir aquilo. Então, você ter horários para acordar, para estudar, para almoçar, para tomar banho, para fazer seus exercícios físicos, para você fazer alguma coisa prazerosa, porque querendo ou não isso faz muita diferença na sua rotina de estudos. Sério, não esqueça de fazer essas coisas. Você ter os horários todos certinho vai impactar muito a sua rotina de estudos. A minha experiência no cursinho noturno foi muito boa porque eu pude garimpar essas diquinhas
com as próprias mãos, sabe? Eu via onde eu tava errando e eu ia me adaptando ao longo do ano. Eu fui pensando estrategicamente o que eu podia fazer para melhorar durante o ano e fui pondo em prática. Então, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês foram coisas que eu aprendi ao longo do meu ano de cursinho noturno. Então, eu vou falar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Como a minha aula ia até mais tarde, eu chegava em casa mais ou menos umas 11h30, meia-noite eu geralmente já estava na cama. Então, eu chegava em casa, comia alguma coisa, bebia um leite às vezes, ia pra cama, dormia. Gente, sono é uma coisa que você tem que dar muito valor também, porque você não vai conseguir estudar se você tiver com sono. Você tem que estar com a cabeça 100% naquilo pra não ter que estudar de novo. Senão vai ser tempo gasto à toa, sabe? Então, descansa, de verdade. Então, geralmente eu dormia 7, 8 horas por noite, dormia, acordava 8 horas da manhã, tomava meu café, arrumava as coisas da casa, no máximo 9 horas, 9h30, estourando, eu já tava sentada estudando. Estudava, até a hora do almoço. Chegava mais ou menos meio-dia, meio-dia e meia, eu almoçava, eu tinha muito sono depois do almoço, então geralmente eu fazia alguma coisinha que me tirasse o sono. Então se eu tivesse alguma coisa para fazer na casa, eu fazia. Se não tivesse nada pra fazer na casa, eu assistia um episódio de série ou um desenho animado, alguma coisa que fosse bem curtinha. Lembre-se, se você for assistir série, se contenha apenas um episódio, sério. E aí, eu terminando isso, eu já voltava a estudar e ficava estudando mais ou menos até umas 5 horas da tarde, que era o horário que eu ia tomar banho e me arrumar pra ir pro cursinho, que a aula começava às 7 da noite. Isso era na rotina que não tinha plantão de dúvidas, porque senão, lógico, eu ia mais cedo pro cursinho. E também isso foi na época que eu ainda não passava bastante tempo no cursinho, porque teve no final do ano uma época que eu almoçava em casa e já ia logo depois do almoço pro cursinho para conseguir pegar o plantão de dúvidas vazio, para conseguir estudar com os meus amigos. Que isso também é uma dica valiosa. Estude com os amigos, mas se atenha, os amigos que te puxam para estudar, não os amigos que ficam apenas conversando com você, jogando conversa fora e fazer parecer que o seu dia foi perdido. Então, se agarra nos nerds, sério. Vocês podem ficar tirando dúvida um do outro para não ter que pegar fila no plantão de dúvidas. Torna o estudo uma coisa mais prazerosa, sabe? Eu gostava bastante de estudar com meus amigos no cursinho. Então eu acho que a minha experiência no cursinho noturno foi bem positiva porque eu tive todo esse planejamento. Eu tinha um tempo X e eu usava esse tempo X para fazer o máximo de coisas que eu podia fazer. Eu acho que ele só não foi melhor porque eu não dei atenção para exercício físico, para essas coisas mais prazerosas, sabe? Eu não saía muito, eu mal via minha família, para vocês terem ideia, porque o meu cursinho era de segunda a sábado, a minha família vinha para casa à noite, então a gente mal se via, mesmo de fim de semana. Porque de fim de semana, de sábado, a minha aula era de manhã, tinha simulado todo sábado à tarde, então a gente não se via. Não via meus amigos, eu acabava não fazendo alguma coisa que me estimulasse mais, sabe? Então, presta bem atenção, não fica parado, faça exercício físico, estude o máximo que você puder, mas se lembre de não se sobrecarregar. Se você se sobrecarrega, você se cansa rápido. Seja uma pessoa inteligente e cuide do seu corpo, porque se você tiver mal depois para fazer os vestibulares, você não vai fazer. Então eu acho que as maiores dicas são essas. Pensa um pouquinho sobre esses fatores. O cursinho noturno, ele tem seus prós e tem seus contras. O pró, eu acho que mais óbvio é que você tem o dia inteiro para estudar, o dia inteiro para fazer exercício, que exercício, como eu falei antes, é crucial. Mas o contra dele é que ele não é tão aprofundado. Então você vai ter que dar conta de aprofundar sozinho, de ir atrás do aprofundamento sozinho. Muitas vezes você conversando com o professor, ele pode te passar algum material extra, você pode tirar umas dúvidas pessoalmente com os professores. Então, se você for fazer cursinho noturno, eu acho que você tem que estar atento a todas as oportunidades que você tiver para tornar o seu ano mais rico nos estudos. E fé que você vai conseguir. Confie em você que amanhã você tá lá dentro da universidade. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você fez cursinho noturno ou não, comenta aqui embaixo.
Converse um pouco comigo sobre como foi a sua experiência, o que te ajudou, o que não te ajudou. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, compartilha. E é isso. Sucesso pra vocês nesse ano de vestibular que tá entrando. E é isso, gente. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. Beijão!